Olá. E o Internacional conseguiu se afundar ainda mais. A lei de Murphy, sabe quando você acha que nada pior pode acontecer? Acontece, Diogo Botti. Pode ficar pior ainda, Márcio. Tem mais 2 jogos no final do turno ainda. Cruzeiro fora de casa e Fluminense dentro do Beira-Rio. O Inter caminha aí para, depois de atingir sua pior meta aí no Campeonato Brasileiro, pior índice, sua pior sequência sem vitórias. Né? São 9 jogos sem vitória. Dessas 9, são 7 derrotas. O Inter aí derruba vice de futebol, aí vai contratar o Ceará de 36 anos, essas coisas que o Inter faz no momento de desespero. Olha, o Inter reúne todos os ingredientes de equipe que vai lutar sim contra o rebaixamento. O campeonato do Inter é esse, já deixou claro com essa política adotada pela gestão do Vitório Pífero, pelo grupo de jogadores que tem, pelo comando ou pela falta de comando do Paulo Roberto Falcão dentro do vestiário. Certo que o Inter aí é muito preocupante a situação do Colorado, ainda que falte todo o retorno e 2 rodadas para acabar o primeiro turno. É o seguinte, o Inter ou engrena de uma vez por todas na competição e mostra o que veio nesse campeonato, ou realmente vai brigar com o Ceará, com América Mineiro, esse time grande. Tu fizeste uma lista, Diogo Botti, de problemas assim, mas tá como definir o Internacional não tem técnica dentro de campo, ou o Internacional não tem gestão fora de campo, ou o Internacional não tem... Existe um problema que pode elucidar? São vários problemas que desencadeiam essa campanha pífia do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Desde da questão das contratações, da análise de mercado, até a montagem do grupo, até a ilusão com a conquista do Campeonato Gaúcho, tudo isso é levado em consideração hoje, e o Internacional está aí, 13º colocado, 21 pontos, 3 pontinhos apenas da zona de rebaixamento, e já vê o líder, que é o Corinthians, que foi beneficiado pela derrota do Palmeiras essa rodada. O Timão assumiu a ponta da tabela. O Timão já abre 33 pontos, são 12 pontos de diferença do Inter para o primeiro colocado nesse momento. Deu G4, deu título, acabou, né? O Inter vai cumprir tabela aí, vai buscar ficar de meio de tabela, quem sabe não o pior, que seria rebaixado, aí sim, aí acabaria com todas as flautas que existem ainda hoje. Esse Internacional antes tinha problema na frente, tinha dificuldade de marcar, vencia jogos, mas era 1-0, 2-1 e tal, e tinha uma defesa muito boa, pelo menos concisa. Depois nem marca mais na frente e atrás virou uma peneira. Na verdade, o Internacional não consegue aquela dinâmica de jogo adotada pelo Argel ao longo desse primeiro ano, até do final do ano passado, da questão da esquematização de campo ali, com os zagueiros saindo um pouco menos, os volantes mais burucutus, assim, vamos dizer, o Inter perdeu muito em qualidade, né? Com a saída do D'Alessandro principalmente, todo mundo fala, o D'Alessandro tá velho, tá na hora de ir embora, aquela coisa toda. Eu acho que eu falei isso aí. O certo é que é o seguinte, o D'Alessandro faz uma falta do caramba nesse meio campo internacional. Não tem. Porque se tu vê, fazer uma análise aí nessa partida do Corinthians, vamos dizer, que o Internacional teve a posse da bola em muitos momentos e não soube o que fazer com ela, olha, se tu vai pegar o Serras ali como substituto, o venezuelano é a maior decepção hoje do Internacional em questão de contratação. O Nico Lopes estreou ontem, mas estreou numa fumaceira. Talvez ganhando sequência possa dar uma resposta muito melhor. Mas o Serras realmente não consegue. Ele não é o articulador que o Inter procurava. É um jogador que joga de lado. Não é um cara centralizador como o próprio Andrigo. É um jogador que não recebeu mais chances. O que o D'Alessandro fazia muito bem. O certo é que o Inter precisa de peças. E peças que não há hoje no grupo. O lateral esquerdo, a carência lateral esquerda. Mas tem o Jefferson, tem o Arthur. Juntar os dois, bota o liquidificador e não dá um. Né? Então, o Inter tem uma série de problemas aí crônicos em função de qualidade do grupo de jogadores. Isso aí reflete nas atuações que são muito ruins. O Internacional joga cada vez menos, isso que é preocupante. Não é uma evolução no trabalho do Paulo Roberto Falcão. Isso aí que o torcedor deve estar com o cabelo em pé. Bom, tanto está com o cabelo em pé que se indignou ontem, e assim que acabou o jogo de Corinthians 1, Internacional 0, os torcedores foram ali para perto de onde tem a saída do vestiário no Beira-Rio, quebraram vidros, detonaram uma BMW, coitado, rapaz. Não, essa BMW é do Hélio Carraveta, um dos poucos caras que faz alguma coisa que preste dentro do Beira-Rio. Que funciona, né? Um dos poucos que funciona. Coordenador de preparação física do time, o Inter voa em campo, correndo o tempo inteiro, mas tudo bem, tu não tem a qualidade, não é problema dele. Ele treina quem tá ali. Né? É um cara de referência hoje no futebol brasileiro até internacional. E os caras vão lá e quebram o carro do cara.
dá pra entender mesmo. Bom. Resolveu todos os problemas, não. O próximo jogo é 4-0 Pinto. Vamos dar uma olhada no gol do Corinthians aí, e que fez com que o Internacional se enterrasse ainda mais. Já está no fundo do poço, ele está cavando para chegar ainda mais longe. Dá uma olhada no gol do Corinthians. Com esse resultado, o Diogo já falou, o Corinthians assume a liderança, porque o Palmeiras não se garantiu, Diogo Botti, e o Grêmio também não fez seu papel, não ia fazer diferença. Pois é, o Grêmio aí, diante do Lanterna até, né, do América Mineiro, esperava que o Grêmio pudesse se impor dentro de campo, apesar dos desfalques, aí não conta com o Luan, com o Alisson, a seleção, não contava também com o Everton lesionado. O certo é que o Grêmio deixou a desejar, sim, nessa partida lá em Belo Horizonte, mesmo jogando fora de casa, esperava-se muito mais do tricolor aí. O Roger montou um esquema que parece que o Grêmio dormia em muitos momentos em campo, não conseguiu atacar o América. Até o time mineiro foi mais perigoso que o Grêmio, inclusive, na partida. O Marcelo Groi teve que trabalhar. Mas o certo é o seguinte, o Grêmio deixa 2 pontos em Belo Horizonte que podem fazer falta. Tem questão de título ou até de G4. Foi uma atuação aí, que o Grêmio não conseguiu repetir os últimos jogos de intensidade, de marcação à frente. O Grêmio realmente parece que tomou aquele sonífero, assim, né? Entrou em campo meio morno e tal, e foi até o final da partida, 0-0 com o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Ele tomou aquele sonífero que se chama salto, não? Vai pegar o já rebaixado América Mineiro. O time que está aí, que pode de repente assumir a liderança do campeonato. Vamos atropelar eles. Não é muito semelhante com a questão daquela atuação lá contra o Sport. O Sport também beirava a zona de rebaixamento aí, e o Grêmio saiu de lá com 4 na bagagem. E o Grêmio tem que cuidar mesmo, quando o Diogo falou do G4, não é brincadeira, tá até olhando a classificação aqui por isso, porque tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, até o Atlético Paranaense estão ali na cola dele, né? O Grêmio tá da liderança, o Grêmio tá 2 pontos da liderança, mas tá a 1 de 3 adversários, né? Do Flamengo é 1, depois o outro é 2, o Atlético Mineiro. A Ponte Preta, aqui ó, olhando a classificação, a Ponte Preta, que é a 8ª, tem 24 pontos. O Grêmio já abre uma certa vantagem, já são 5 pontos. Mas de resto, o Atlético Mineiro é 2 pontos, o Flamengo é 1 ponto, o Atlético Paranaense é 3. Então falta muita coisa aí, o Grêmio precisa, assim como olha pra frente, questão de liderança, precisa tomar cuidado atrás, porque está muito embolado ainda a questão de classificação, e mais um tropeço de repente, jogando em casa. Final de semana tem o Santa Cruz, né? Aquele jeito. Aí o América Mineiro. Vai entrar de novo com essa questão, com essa atitude dentro de campo. Se entrar, seu grafite vai estar em campo, né? É isso aí. É perigoso. Esses times são perigosos. Tanto para estragar o joguinho da gurizada, né? Aquele, né? Apostinha aquela, como para estragar os times profissionais. Sorte que pelo menos o fim de semana contou com uma Malaf. É verdade. Grande, Diogo, te enquadra. Exatamente. Pela Série Ouro, a LAF vai se manter ali entre os líderes, recebeu o Sobradinho aqui no sábado de noite, Complexo Esportivo da Univates, e não tomou conhecimento do adversário. Fez 5-0, grande atuação do Adriano, né? Sabe como é que é o apelido do Adriano? O Adriano parecido com o Negueba, que hoje está no Grêmio. Só que ele fez umas trancinhas, cara, os caras apelidaram ele de Wagner Love. Aí ficou Negueba Love. Tinha que coisa mais horrível esse apelido. Mas certo que o Adriano destruiu na partida e comandou a LAF essa vitória de 5-0 sobre o Sobradinho. E com o resultado paralelo, contou com a vitória da ACIF sobre o Juventude. A LAF aí pulou para a 2ª colocação na chave A, 3 pontinhos apenas de diferença da CBF, que é líder. É isso aí, a LAF que está naquela onda da promoção, né? Você lembra que comprava 4 ingressos, ingressos para 4 jogos por R$30, e o primeiro já aconteceu, foi sábado agora, 5-0, e o próximo, Diogo Botti? O próximo jogo agora, a LAF encara uma sequência de 2 partidas pela Liga Nacional. Na quarta-feira agora recebe o Cascavel no Complexo da Univates, e no sábado tem o Guarapuava, 2 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. O torcedor precisa apoiar, precisa comparecer, porque reta final de primeira fase da Liga Nacional, a LAF precisa pontuar para se manter, quem sabe, entre os classificados. Hoje estaria fora. É jogo de gente grande, são grandes jogos de futsal e que você não pode deixar de acompanhar
Na quarta-feira, então, é o próximo jogo contra o Cascavel. Lá precisa desligar aquele botão do empatite, né, na Liga Nacional, quando tínhamos em casa aqui, e voltar a ganhar assim como ganhando o Moarama. Isso aí. E a participação do torcedor é fundamental, importante. Vai ajudar com certeza o Negueba se empolgar para marcar mais uns golzinhos. Bom, e durante a semana, o Internacional volta a jogar durante a semana. Tem jogo, tem rodada quinta-feira, os dois entram em campo quinta-feira. Eu falei que foi no domingo, mas não é final de semana não. O Grêmio já enfrentou a Santa Cruz agora, na quinta-feira, e o Inter viaja para enfrentar o Cruzeiro, e o Cruzeiro também desesperado na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, né, em cima só lá do América Mineiro. O Cruzeiro que estreou o Mano Menezes no final de semana, mas não surtiu muito efeito. Se eu perder, né? Parece um time aqui do Rio Grande do Sul. Estreia um grande... Não adianta nada, né? Então. E no meio da semana, quarta-feira, começa as Olimpíadas pelas mulheres. Futebol. Pelas mulheres, o futebol, lembrando que o calendário é um pouco mais extenso, virtude do tempo de parada entre os jogos. Dia 13, então, quarta-feira, começa as Olimpíadas com o futebol feminino. E na quarta tem seleção brasileira masculina em campo aí contra a África do Sul. Seleção que jogou muito bem no final de semana contra o Japão, fez 2-0. Administrou, o técnico Micali trocou alguns jogadores no intervalo ali, na questão do segundo tempo, mas o Brasil poderia ter feito bem mais contra o Japão lá no Serra Dourada. Vitória por 2-0. E no final de semana a notícia triste fica por conta do corte de Fernando Praz, né? O goleiro de 38 anos aí do Palmeiras acabou cortado, mas na noite de domingo mesmo o CBF já anunciou o Everton, goleiro do Atlético Paranaense aí, se junta à delegação, já está com a delegação lá no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos que começam agora para o Brasil na quinta-feira, desculpa. Isso, quarta para as mulheres, na quinta para os homens. Os dois times ainda não têm medalha de ouro, quem sabe a busca. E na sexta, daí sim, cerimônia de abertura e abertura oficial dos Jogos Rio 2016. Com tem 3.000 esportes daí, tu quer Não, eu pensei assim, a parte musical de algum motivo. Não, aí não me interagi dessa parte. Não, melhor não. Nós voltamos na terça-feira depois do Redação Informativa. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.